Prestem muita atenção nessa aula para você aprender a desarmar os seus pensamentos de medo, de raiva, de estresse. Porque os pensamentos de alarme, eles trazem um mundo sem significado. Quando você fica absorvido no medo, na raiva, no estresse, na frustração, você olha para o mundo e parece que ele não tem cor. Ele é amargo, ele é duro, ele é dolorido, ele te machuca. E existe outras vibrações de mundo dentro do mesmo mundo. Por pior que esteja a crise que você está passando. Então, a gente vai aprender como ir lá no pensamento e falar assim, escuta, você pode ter um tamanho menor, por favor? Porque parece que dentro da minha cabeça só existe medo. Parece que dentro da minha cabeça só existe raiva. Quantos outros pensamentos existem aí dentro da sua cabeça? E por que só o mesmo fica lá te abraçando? Por que ele tá te engolindo desse jeito? Então, olha o que acontece. Pensamento de alarme, medo, raiva, frustração, angústia, perda, tem uma velocidade de 40 milhões de bytes por segundo e ele fica funcionando como um looping. Nossa, será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo? Ai, que medo, então, ai, que raiva disso, porque se eu devia, porque eu poderia, que droga, porque vai, porque não sei. O final disso tudo é um medo de vida ou morte. Ou um medo de perder algo, ou um medo de perder alguém, ou um medo de perder recurso. Existem 3 problemas que o ser humano passa: relacionamento pessoal ou familiar, saúde e financeiro, que é a prosperidade. São 3 frentes de problema para toda a humanidade. E é isso que a gente vai aprender a desarmar. Esse looping desses pensamentos de raiva, esse looping desses pensamentos de medo, o que eles estão falando para você? Que algo não vai bem e que tem aí esse risco de medo, perda, luta, fuga, desses 3 problemas que eu falei para vocês, que a humanidade tem e que a gente vai aprender a resolver dentro do pensamento. A hora que você resolve dentro do pensamento, você vai mudando o seu sentimento, que é a vibração, aí você muda a sua atitude, o seu comportamento e tem um resultado diferente na sua vida. Porque tudo começa dentro do pensamento. E como que você vai desarmar, então, esse looping? Primeiro, você precisa aprender a conversar com esse looping. O que ele tá aí querendo te contar? Ele não tá aí para te assustar. Não tenha medo do seu pensamento, ele não é real. Não existem outras pessoas dentro da sua cabeça, só existe você. Mesmo para quem tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, talvez você possa conhecer alguém que tem, ou de repente até você mesmo tem, que são aqueles pensamentos: se eu pegar isso, acontece um problema. Se eu pisar aqui, tem um problema. Eu preciso lavar minha mão várias vezes para garantir. Eu preciso andar aqui só pisar no risquinho do chão. Esses pensamentos que parecem que não são seus, parece que é um pensamento dentro da tua mente, ele é seu. Eu vou te contar isso. É o seu medo falando. Faça isso e se sinta seguro. Faça isso várias vezes para ter certeza. Faça isso e só isso, que aí você garante que você fica vivo. O seu medo, parece que ele é uma outra pessoa dentro da sua mente quando ele é grande demais. Mas é só um pensamento, você não precisa ser sequestrado por ele, desde que você saiba que ele não tem a força. Quem dá a força para o seu pensamento de medo, de raiva e de alarme é você. Vanessa, mas a minha vida tá um caos, tá tudo difícil, tá tudo de ponta cabeça, como que eu não vou ter medo? Ok, se você tem medo ou não tem medo, muda alguma coisa? Você tem que sair à noite, para pegar uma encomenda num escritório e você tem medo de sair de casa à noite e você tem que estar lá num escritório X para pegar uma encomenda que chegou para você. Só pode ser você, não tem outro jeito. Vanessa, eu tenho medo. Tá, mas você vai até lá, com medo ou sem medo. Ter medo não é problema. Não dá para esperar eu deixar de ter medo para me autorizar a ter uma atitude. Todos temos medo de alguma coisa. Tem pessoas que têm medinho, tem pessoas que têm medão, mas todo mundo tem medo. Quem tem medo é quem tem alguma coisa para perder. Faz parte, é instintivo. Mas não adianta eu falar, quando eu diminuir o meu medo e quando tiver tudo bem,
e quando eu tiver o controle, e quando eu tiver conquistado mais outras coisas, aí eu vou lá buscar a minha encomenda. Tipo, não, você não vai nunca. Porque é assim, quando você vai com medo, que você vai encontrar a sua coragem. Claro, gente, desde que você não esteja se colocando em risco, tá? Tô falando de situações dentro da normalidade, né? Então você vai lá, vai como? Vai com medo. Mas você vai fazer o que para poder suportar? Lembra das frequências de solfejo que eu te ensinei, que tem lá no meu canal do YouTube e aqui na plataforma do aluno deve ter em algum lugar também, mas se você não achar, vai direto pro meu canal do YouTube que você acha para eliminar o medo. Escuta aquilo. O que essa frequência vai ajudar, Vanessa? Lembra que primeira aula, o pensamento tem o quê? Uma vibração e um significado. A frequência vai atuar na vibração do meu pensamento e vai deixar ele mais brando e vai me ajudar. Outra coisa para eu poder encarar meu medo de ir lá e fazer uma coisa. A frase. A vida cuida da vida. Anota essa frase para tua vida. É uma frase que te ancora com um fluxo de segurança da vida, com a física quântica. É uma frase que te lembra que você não tá sozinho para lidar com tudo isso. A vida cuida da vida. E aí eu vou lá buscar minha encomenda à noite. Vou dirigindo, vou de Uber, vou de carona, peço para alguém ir comigo. Como for mais confortável para você. Pensando, está tudo bem. Eu tenho medo, mas eu confio que a vida cuida da vida. Vanessa, se eu não conseguir confiar, não tem problema. Finge que confia. Porque na aula de física quântica a gente viu. Finge até se tornar real. Então você finge que você confia, porque é a primeira vez que você vai usar isso. Na próxima vez já vai ficar mais fácil, você vai ter coragem. Aí eu vou lá, a vida cuida da vida, pego a encomenda, volto. Poxa, a vida não é que deu certo? Ganhei coragem. Ganhei um pouquinho de coragem, ficou mais fácil um pouquinho confiar, um pouquinho. Não tem problema. É uma construção de pensamentos. A gente está construindo uma engrenagem nova de pensamento, de realização, de conquista, de felicidade. Só que para isso a gente está precisando lutar para diminuir os pensamentos de luta. Só que adianta eu lutar? Não, eu preciso ter uma estratégia para esses pensamentos. Então, primeiro passo, não espere o medo diminuir para ter uma atitude. Desde que seja seguro, ok? Não tô falando pra, sei lá, pular de bungee jump, eu morro de medo de altura, eu nunca fui, nossa, então agora eu vou. Isso tem que estar muito ok para você. Você tem que conquistar a musculatura dos seus pensamentos novos de coragem, de realização, de confiança, para depois você ir. Eu lembro quando eu levei uma turma pro Peru em 2018 e eu tenho medo de altura. Muito já superado. Ando de avião sem problemas, faço várias coisas sem problemas. E a gente numa montanha assim que passava um carro por vez para poder visitar uma salina lá no Peru. Só que não era um carro por vez, ia um e voltava outro, mas a sensação que dava é que só cabia um. De repente, a van que eu estava foi passar, vinha vindo um ônibus. Falei, agora nós vamos cair do barranco. Eu fiquei com muito medo, muito medo. Fechei o olho, aí eu abri um olho, porque eu falei, não vai fazer diferença eu fechar ou não, eu preciso criar esse registro na minha mente. Fiquei assim, com um olho só. Aí eu pensei, se cair, eu vou morrer. E aí acabou, pronto. Se não cair, eu passei por isso e tudo bem, porque eu já tô aqui mesmo, não tem outra coisa pra eu fazer. Eu não tô dirigindo a van, ainda bem. Eu imagino que quem faz isso deve fazer isso várias vezes ao dia e deve saber o que tá fazendo. Eu vou confiar na vida que cuida da vida. E eu assim, olhando. E passou. E eu cheguei lá embaixo, tremia do pé à cabeça. Mas foi uma vitória pessoal muito grande ter passado por isso. Então eu tô aqui para te dizer que não é fácil, mas que é muito possível quando você consegue pensar junto com o sistema de alerta. O que a gente vai fazer como tarefa para descobrir quais são os nossos loopings? Você vai ter que anotar. Vanessa, não gosto de escrever. Não tem outro jeito. Você vai ter que escrever. Porque quando você escreve, você engana a velocidade do teu pensamento de estresse. Como assim? Você leva um tempo para escrever. E o seu pensamento de estresse, ele é muito rápido. Então ele tá lá na sua mente, medo, isso e aquilo, e raiva, e nossa, e será e tal. A hora que você vai escrever, ele tem que se reorganizar.
Porque você tem uma velocidade de escrita muito mais devagar do que essa. Todo mundo tem, por mais rápido que você escreva. E aí o que acontece? A gente desacelera o looping. Então esse truque de escrever é um truque para eu brecar esse looping. E eu vou lá escrever, eu tenho muito medo disso, eu tenho muito medo daquilo, eu tenho horror daquilo, nossa, tenho muita raiva disso. Ai, eu tenho, nossa senhora, desespero disso. E aí você vai escrever, tá? Aqueles que você conseguir localizar que estão dentro da tua mente. Depois de escrever esses pensamentos de medo, o que você vai fazer? Você vai responder para eles. Ah, eu tenho muito medo de sair, ser sequestrado e morrer. Ok. Como é esse medo em mim? Eu tenho medo disso por quê? Você vai conversar com eles. Mas essa memória me lembra o quê? Mas eu já fui sequestrado e morri? Não. E por que esse medo tá dentro de mim? Ah, porque eu tenho uma amiga que foi? Tá. Mas quer dizer que porque aconteceu com ela vai acontecer comigo? Não. Mas mesmo assim eu tenho medo? Então eu posso sair só um pouquinho? Eu posso, então, ok, pensamento, eu já entendi que isso eu não dou conta de fazer ainda. Então eu vou só sair bem pouquinho. Então você não precisa vir me contar toda vez esse medo. Você vai dialogar, você com o seu pensamento, com cada pensamento de looping, você vai construir um diálogo. E você vai ver que eles vão começar a diminuir de tamanho. Veio de novo, eu anoto de novo e faço diálogo de novo. É um ganho de musculatura para bons pensamentos. Só que para eu poder ganhar musculatura para bons pensamentos, eu preciso diminuir esses pensamentos que estão me sequestrando, que estão me abraçando, que estão me engolindo. Então eu preciso diminuir de tamanho para abrir espaço, para ganhar musculatura daqueles bons pensamentos. Então você vai ter que escrever. E você vai fazer isso e vai descobrir muita coisa aí dentro da tua mente. Você vai descobrir que cada pensamento te sinaliza uma pessoa, uma história, um momento, um contexto. Que cada pensamento, teu cérebro tá querendo te proteger para você poder controlar aquilo que você não tem controle. E se o seu medo for muito, muito, muito grande, teu cérebro inventa para você que você não pode nem se movimentar, porque tudo passa a ser arriscado. Desde o momento que a gente nasceu, a gente está na confiança do fluxo da vida. Desde quando você passa a existir, você entra nesse fluxo de confiança. Quando você foi um bebê, que a vida não estava nas suas decisões, mas sim de quem te criou, você já estava no fluxo de confiança. Desde pequeno, nós já estamos vivos, já estamos vivendo. E se nós estamos vivos, sim, nós podemos morrer. O ciclo da vida é nascer, viver, morrer. Tecnicamente, crescer, reproduzir ou não, envelhecer ou não e morrer. Mas desde que você tem a vida, você tem a morte. A vida e a morte fazem parte do ciclo da vida. Não é assim, ciclo da vida, viver e correr da morte. Não é isso. É viver e depois morrer. Esse é o ciclo. Viver uma vida bem vivida vai te dar a dignidade de uma morte bem recebida. Agora, se você passa pela vida morrendo de medo da vida, quando chega a morte, você descobre que você nem viveu ainda. Então, o meu convite aqui é para que você viva a vida que está pulsando dentro das suas células, viva a vida que está batendo dentro da sua porta, que está batendo dentro do seu coração e te convidando para lembrar de quem você é, em que você pode aprender a confiar. Porque antes de você entender um pouco mais a vida, você já estava vivo e você já estava no fluxo de confiança. Porque quando você vai na padaria, você não fica pensando se aquele pão está envenenado. Quando você pega um leite para tomar, você não fica na dúvida que aquilo de repente vai te matar. Então por que quando você vai sair de casa à noite, a dúvida de que você vai morrer, ela é mais frequente? Porque quando você vai tomar algumas outras ações, vem esse pensamento de morte. Porque ele tem memórias ancoradas nele. E quando você aprender a responder, você vai descobrir quais são. E vai poder diminuir esse pensamento. E conquistar espaço para vibrar pensamentos que te fazem bem de fato. Combinado? Mãos à obra.